1 Timóteo, né? Capítulo 4, no versículo 6. Diz assim, Paulo para Timóteo: responda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Versículo 11. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 14. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que né? Família, um projeto de Deus. Mas o que esse texto, Paulo passando para Timóteo, tem a ver com a família? O que esse texto pode ensinar para a gente hoje, em 2021, referente à nossa família, como um projeto de Deus? Nós vemos, né? Eu acredito que não só eu perceba, os irmãos também percebem, em que há um plano arquitetado, né, de forma maligna para destruir esse projeto, para destruir a família. E nós vemos isso em filmes, novelas, toda e qualquer atividade fora do meio eclesiástico, fora da Bíblia, nós vemos que normalmente o objetivo é destruir a família. E hoje estão pegando muito mais pesado, né? Estão tentando já destruir as crianças. Ontem, minha esposa estava falando comigo de um filme que ela estava vendo com o Lucas, e no filme a personagem comenta isso de criança. O personagem comenta, a personagem feminina, você está namorando com fulana? Tipo, já argumentando em que há uma naturalidade, uma mulher se relacionar com outra mulher, um homem se relacionar com outro homem. Isso tudo já quer destruir a base da futura família, a base daquilo que serão a igreja na frente, daquilo que é a igreja para o futuro. Porque hoje, eu, Wallace, sou mais difícil de ser transformado. Conseguem sim ainda mudar a minha cabeça. Não estou falando que seja impossível, mas hoje é mais difícil de mudar o meu conceito de vida, de família. Mas os adolescentes, os jovens, os adolescentes e as crianças, esse está sendo o objetivo hoje para destruir o projeto de Deus. E às vezes a gente não percebe isso, não percebe, passa desapercebido aos nossos olhos aquilo que o inimigo tem planejado para destruir a nossa vida e a nossa família. Eu falo isso porque, como Paulo fala para Timóteo aqui, uma pregação há muito tempo atrás aqui na igreja, o irmão falou de aquilo que Paulo passava para Timóteo. Aquilo que Paulo passou para Timóteo foi o legado, aquilo que ele deixou marcado na vida de Timóteo, as instruções dele dadas a Timóteo. E o que eu pergunto hoje aos irmãos, qual o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? O que a gente como igreja, eu como pai, como homem, tenho deixado para o meu filho? Mostrado para ele o tratamento de como se trata uma mulher, como se trata a esposa dele, como se eu fosse pai de menina, como eu mostraria a minha filha que ela deve ser tratada por um homem. Como eu mostraria isso? Como igreja, como pai, como sacerdote do meu lar, com aquilo que Deus me confiou,
essas vidas que Deus me confiou, que é a minha esposa e, por enquanto, o Lucas. E isso nós vemos Paulo cuidando de Timóteo, da conversão dele, do trato dele com o ministério a qual Deus chamou ele. Tanto que ele fala que para ele tomar, não precisa se desprezar, né, por conta de ser jovem. Ele fala para Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, nós, como igreja, devemos nos tornar padrão, um modelo a ser seguido, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E o que significa legado, né? Legado dá a entender de que aquilo que se transmite à geração seguinte. O que eu, Wallace, eu me pergunto, o que eu tenho feito? E convido os irmãos a se perguntar, o que eu tenho feito para deixar para a geração seguinte? Eu, como pai, eu vou querer dar o melhor para o meu filho, óbvio. Eu vou querer dar uma boa escola para ele. Eu vou me esforçar ao máximo para deixar, às vezes, algo para ele. Mas o mais importante do que eu deixar, sei lá, uma casa, uma quantia em dinheiro, quando eu partir dessa para melhor, é eu deixar isso daqui para ele. Aquilo que Cristo, as marcas de Cristo na vida dele, do meu filho. E hoje, pela graça de Deus, eu entendo a responsabilidade em que eu tenho nesse projeto com Deus. Cada um de nós temos a responsabilidade. E eu convido os irmãos a refletirem referente a isso. A responsabilidade que Deus tem confiado a você nesse projeto de Deus, que é a família. Ele fala para Timóteo, as fábulas, as coisas que não vão acrescentar, não dá ouvido a coisa que não vai edificar a sua casa, a sua família. Hoje nós vemos, cara, na internet você vê de tudo que é tipo de coisa louca. Eu fico perplexo ao ver certos tipos de atitudes. Às vezes você aceita até pessoas fora do ambiente cristão, entende? Fazendo certos tipos de escolhas, pensamentos e tal. Mas o que escandaliza é o cara que está dentro. Às vezes o cara, eu estou aqui pregando, mas às vezes a família do camarada está toda destruída. Eu hoje vejo assim, a minha responsabilidade como sacerdote do meu lar, é eu pastorear a minha família. Eu entendo assim hoje, que é de que eu pastorear a minha família, que eu pastoreando a minha família, eu diminuo a carga do meu pastor. Eu diminuo o peso da vida do meu pastor. Aí deixo ele de fato para quem precisa. Para os irmãos que de fato precisam do cuidado dele. É a gente assumir responsabilidade, tomar para si, deixar esse legado para aqueles que à nossa volta estão, para aqueles que vão vir após a gente, a juventude que está aí, os juniores, as crianças. Como a gente, como igreja, o que a gente tem agido para deixar uma marca na vida dessas crianças? Que o legado vai deixar você, até mesmo a sua partida, a pessoa fala assim, caraca, cara, aquele irmão ali, pô, ele marcou minha vida, com aquela palavra, com aquele cuidado dele, você vai sentir falta. Só que hoje, infelizmente, nós estamos inseridos, né, numa cultura de estrelado. Eu tenho que ter papel de destaque, eu tenho que ser estrela, eu tenho que brilhar. E nós vemos que isso não condiz muito bem com a palavra de Deus, que o próprio Cristo, que sendo Deus, ele, como exemplo, né, máximo para a gente, se humilhou. Ele poderia continuar vivendo a vida dele normal, junto ao Pai. Mas a dívida precisava ser paga. Havia uma dívida. Havia já uma condenação já certa a ser dada. Só que ele veio, se humilhou e se entregou. E sendo obediente ao Senhor. Sendo obediente até a morte de cruz. E nós vivemos, né, numa cultura onde ninguém quer ser, às vezes quer ser o exemplo, mas um exemplo é só de sucesso no sentido profissional, de sucesso ministerial, eclesiástico. E às vezes ninguém quer se manter no oculto. Ninguém quer formar heróis. Todos nós queremos ser heróis. Ninguém quer trabalhar para que a futura geração seja um herói de Deus, seja um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo que arrebate multidões. Nós todas as vezes queremos ser. Ninguém quer formar.
A reflexão é: estamos dispostos a formar heróis? Queremos formar heróis? O que vem na minha mente, eu estava lendo essa semana num livro, o livro trata sobre a questão de idolatria. O que me chamou a atenção foi lá de 2 Reis. Vamos abrir lá, por favor? 2 Reis. 2 Reis. É uma passagem bem conhecida, né? Ele fala de Naamã sendo curado da lepra. Segunda Reis 5. Vou ler só 3 versículos, tá? Todo mundo achou? Que diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à esposa, a sua senhora: tomara meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. O que isso tem a dizer? O que a gente sempre escuta falar muito do herói Naamã, do cara que foi Naamã, da grandiosidade do nome dele, de quanto ele tinha poder e prestígio. Poucas vezes a gente ouviu falar da serva, dessa menina aqui, ó, que foi levada cativa. Ela não foi, teoricamente, aos nossos olhos, uma heroína, mas ela, através dela, Deus mudou uma vida. Deus mudou a história de um homem que era comandante do exército do rei da Síria, um alto cargo, o cara que mandava ir e ia, o cara que mandava voltar, voltava. Mas ela, sendo escrava, sendo serva, ainda lembrou: poxa, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. A gente às vezes quer ser um Naamã, ou quer ser, quando logo em seguida fala de Eliseu, e muitas das vezes a gente se esquece da menina que foi escrava. Foi levada como presa, cativa, provavelmente separada de seus pais, separada da sua família, esquecida, mas ela colocou no seu coração em que, cara, esse cara pode ser salvo por Deus. Há um profeta em Israel e há um Deus em Israel que pode mudar a vida desse cara. É assim que a gente, como projeto de família, às vezes não vai ser eu que às vezes vou crescer, me tornar grande, mas vai ser o meu irmão, aquele que eu ajudo, aquele que eu estou ali do lado dele, estou na retaguarda combatendo junto com ele. E uma coisa que a gente às vezes esquece, e botei aqui nessa história, a escrava é esquecida, mas tem um papel de extrema importância. Foi através da vida dela, de uma simples escrava, de uma simples serva, que Deus mudou uma vida e provavelmente uma família logo em seguida. É isso que a gente tem que meditar. Que é quando Paulo fala para Timóteo: medita nessas coisas, porque você vai salvar não só você vai ser salvo, vai ser a sua família também. É o que ele fala: tem cuidado, cuida de você, medite nessas coisas, cuida de você, cuida da doutrina e continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem, aos seus ouvintes. Esse é o nosso chamado, é cuidar primeiro da gente, e eu cuidando de mim, eu vou dividir a carga, como eu falei agora, do pastor. Pô, pastor, está muito pesado para tu, deixa que eu cuido da minha família, ou cuido de mais um irmão aqui. É a gente ter essa noção de que Deus tem chamado a gente para algo excelente, sair da linha da média. Se eu consigo na escola ser aprovado com 6, por que eu não buscar uma nota maior, a nota máxima? Elevar o padrão, a dividir de fato a carga com aquele que está normalmente à frente do ministério. Ajudar: pô, fulano, o que eu posso te ajudar? E não seja você jovem, seja você idoso, de meia idade, criança,
Deus tem nos chamado para uma responsabilidade na igreja hoje, a deixar um legado para a igreja. Porque se vemos hoje a questão própria do corona, dessa doença que está se cometendo hoje, se não existir esse espaço e essa reunião que está acontecendo, nós permaneceremos igreja? A primeira igreja constituída é o projeto de Deus, é a família. Você, claro, eu não estou falando que você não deva participar da igreja, eu não estou falando que você não deva congregar, pelo amor de Deus. Mas a minha igreja, hoje, primeira igreja batista, começa dentro da minha casa. A minha igreja hoje começa eu cuidando do Lucas, cuidando da Michele. E cuidando, às vezes, de algum outro irmão, de um jovem, de um homem, de um senhor. A igreja começa nesse momento. A igreja não necessariamente vai ser essas 4 paredes. Porque existem lugares que não tem essas 4 paredes, não podem se reunir. E a igreja talvez muito mais ativa do que a gente aqui hoje. A igreja está trabalhando de frente, ali na linha de frente, para conquistar almas. Aí tá, como eu falei, será que nós estamos prontos para formar heróis? Será que a gente pode fazer como Paulo, instruir alguém? Será que a nossa vida tem servido como um legado, como um exemplo a ser seguido, um modelo a ser seguido diante dos nossos irmãos? E às vezes o legado deixado nem sempre será algo grande, mas poderá ser algo necessário. Não necessariamente você vai deixar algo grande, uma casa com carros na garagem, tal, mas você pode deixar o primordial para aqueles que à sua volta estão, que é Cristo, o Cristo crucificado, como foi falado nas mensagens anteriores, sobre o amor, a cruz e hoje a família. Jesus nos chama para essa missão. Ele confia a cada um de nós essa missão. E fora do nosso ambiente, como eu falei, questão de família, e fora do nosso ambiente familiar, como estamos marcando as outras pessoas? Como as pessoas têm nos visto? Como alguém, ao olhar para nós, vê? Será que tem visto Cristo em nós? Será que tem visto uma pessoa, uma vida piedosa? Nós temos nos exercitado, como fala aqui, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas para a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e o que há de ser. E ele ainda fala mais, no versículo 10, lá de 1 Timóteo, no 4, 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Há um esforço muito grande, por quanto temos, posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Versículo, anotei o negócio aqui. Labutamos e esforçamos, esperança posta no Senhor, Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. O que a gente tem deixado para o próximo? Uma reflexão que estava tendo assim, um pouco tempo atrás, se um líder, por exemplo, o líder da juventude, hoje, chegar e falar, pô, jovem, fulana, coloca sua irmã, com essa irmã aqui que Deus vai te abençoar. Ou fulano, coloca esse irmão aqui que Deus vai te abençoar. Ou ele vai te discipular. Será que a gente está de fato preparado às vezes? Será que a gente está de fato para deixar um legado para esse irmão? Porque às vezes a gente fica, tipo assim, a moda vai-se embora. Estou falando por que isso? Um tempo atrás, eu estava meio esquisito aí. E tinha um garoto que está aqui da igreja. Eu converso muito com ele e tal. E eu estava mandando algumas mensagens para ele, tipo assim, levando na brincadeira. Da minha parte, eu via como brincadeira. O Wallace, estava brincando. Só que ele mandava mensagem para minha esposa assim, fulano, pô, fala com o Wallace aí, acho que ele está meio, acho que não dá muito certo essa ideia não. Ele está meio esquisito. Aí, depois de um tempo, o Michel falou comigo várias vezes, e eu não dando ideia. E falou comigo, poxa, você já parou para pensar de que você é uma referência para ele? Você já parou para pensar de que o que ele enxerga de você, ele não enxerga você como um garoto da idade dele, que fica brincando o tempo todo? Ele enxerga alguém mais velho, que seja um pouco mais maduro para ajudar ele? Aí eu fiquei, cara, dali para frente, foi Deus usando ela. Porque dali para frente eu falei, cara, eu não posso
esse tipo de comportamento eu não posso ter com ele. Eu posso ter com outros amigos que são da mesma faixa etária, talvez, mas com ele eu não posso. Porque ele me via, talvez, creio eu, como um referencial, como um modelo. Um legado a ser deixado para a vida dele. De alguém que, sei lá, que tem um compromisso com Deus. E é isso que a gente tem que ver. A gente tem que colocar na nossa cabeça. De que um jovem desse, como que a gente tem cuidado deles? A gente tem chamado para perto? Normalmente o jovem não gosta muito de pessoas mais velhas não, às vezes. Mas a gente tem acompanhado de perto. A gente está junto com eles. A gente, ministério de mulheres, ministério de homens. O líder da juventude chega, poxa, coloca você, vai lá, junto com os irmãos lá, com o ministério de mulheres, junto com o ministério de homens, que eles vão te ajudar. Que você vai crescer espiritualmente através da vida deles. É isso que temos feito. Porque referência negativa nós já temos. Mas referência negativa nós vemos dentro e fora. E às vezes a gente fala assim, poxa, não tem ninguém para poder ajudar. Caraca, não tem ninguém fazendo tal coisa. Não tem ninguém como referência da igreja. Não tem ninguém como exemplo e tal. Você já parou para pensar que Deus pode te usar como referência? Deus pode te usar como modelo a ser seguido? A sua família pode se tornar bênção para outra família? Uma outra história é até interessante de um irmão que hoje está na igreja, aqui. Olha só a ideia. Eu sempre tocando e via esse irmão na igreja, aqui. Eu falava assim, cara, eu pegava o mesmo ônibus que ele pegava. Eu falava assim, poxa, esse irmão sempre chegava, ficava na dele, quieto, parado e tal, ele com a família. Eu falei, cara, eu fiquei negócio ali, me incomodando. E ele sempre pegava o mesmo ônibus que eu pegava para o trabalho. Eu falei, cara, eu vou dar uma de maluco. Eu vou chegar e vou conversar com ele. Eu vou falar com ele, pô, tu é lá da igreja, né? Tu vai lá na igreja. Aí eu, falei, eu vou fazer isso. Fiz. Peguei o WhatsApp dele. Aí mandei mensagem, fui conversando. Hoje, para a glória de Deus, pouco tempo atrás ele se batizou. Eu falei assim, que isso? E às vezes Deus requer da gente uma coisa simples. Ele às vezes não quer algo gigantesco da gente. Como a gente for ver, você for ler decorrer da história de Naamã, quem Deus usou? Deus usou primeiro uma serva na casa dele. Aí ele foi todo cheio de pompa para falar com o rei lá de Israel. Aí o rei falou, pô, tá doido, eu não sou Deus para poder fazer e acontecer. Aí Eliseu manda falar com ele, pô, manda vir falar comigo, meu irmão, que eu vou resolver essa parada. Só que o Naamã achando que ia falar com quem? Com Eliseu diretamente. Eliseu ia falar, botar a mão nele e ia curar ele. Só que Eliseu, o que Eliseu fez? Mandou o servo dele de novo falar. Tipo, alguém que era o menor da casa. Aí ele ficou revoltado, Naamã. Naamã ficou revoltado, falou, poxa, eu vim aqui com tudo isso e ninguém me recebe bem? Aí, vai embora. O servo, olha só de novo. O servo de Naamã fala, poxa, meu senhor, se ele pedisse uma coisa impossível para o senhor, que exigisse muito esforço, muito do senhor, o senhor não faria? Por que uma coisa simples o senhor não faz, que é apenas mergulhar 7 vezes? É a gente se colocar como esse servo. Às vezes a gente quer se colocar como Naamã e como o Eliseu. E a gente às vezes não quer ser o servo, que está servindo para alguém maior, alguém se tornar maior. E esse maior deve ser quem? Cristo. Às vezes a gente tem essa perspectiva de estrelado. Mas no nosso chamado hoje, como cristãos, como servos de Deus, é esse chamado do serviço. É você servir e não ser visto. É você, às vezes, estar no anonimato para que outro possa de fato crescer. Às vezes você é fruto de uma oração de quem às vezes você nem imagina. E está lá. Essa pessoa você talvez não conheça, ou às vezes você sabe, mas ela talvez nunca terá uma mesma oportunidade que você teve. E nem por isso, diante de Deus, ela é menor. Só que a gente às vezes quer ser sempre o maior. A lógica do reino de Deus, ela é distinta, ela é diferente da lógica que nós vivemos hoje. Principalmente hoje na sociedade onde estamos inseridos, que tudo é para ontem. Nessa sociedade, as pessoas querem tudo logo. Nós queremos tudo de imediato. E Deus não funciona assim. Deus,
Na lógica do reino, para você ser grande, você se diminui. Se você quer ser grande, você é pequeno. É ao contrário, normalmente. Se você quer ser grande, se diminua, igual Jesus falou. Quer ser grande? Se humilhe diante, seja o menor. Quer ir diante de Deus, você vai se tornar grande. Aqui na terra, que a gente, nas nossas perspectivas, fala, pô, esse cara é um derrotado, é um fracassado. Só que diante dos olhos de Deus, eu falo, cara, esse meu filho é igual o Jó. Deus falando para Jó, tá vendo aí, ó, meu servo, fiel, justo. É Deus nos falar bem da gente para os outros. É Deus falar bem da gente para outras pessoas. E essa é a reflexão de hoje. É da gente tomar o cuidado, ter esse cuidado que Paulo teve para Timóteo e a gente ter para outras pessoas, por nossos irmãos, nossa família, nossos amigos, a família que eu estou falando não somente esposo e filhos, esposa e filhos, mas a nossa parentela, que eles sim são um desafio para a gente. Eles sim vão ver de uma forma mais específica Deus agindo. Eles sim vão ver Deus trabalhando em nós, nos moldando nosso caráter, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, nosso comportamento, porque eles de fato nos conhecem. E isso, como Paulo fala para Timóteo, cara, isso não vai salvar só você. Aqueles que na tua volta estão vão ser salvos também, por intermédio da sua vida. Deus pode levantar pessoas aqui, pode, e serem extremamente grandes, humanamente falando, pode. Mas se Ele não levantar também, mas que continuamos sendo os formadores de heróis, deixando, por onde passarmos, deixarmos o rastro, o legado de Cristo, legado de Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, aquele que, como conversando com um amigo, aquele das promessas, aquele que foi e prometeu, ele foi, falou, estou indo, vou preparar lugar para vocês, mas eu venho. Enquanto eu não venho, eu estou te dando a minha alegria. Eu não te dou como o mundo está dando, não. Nós vemos hoje essa situação em que estamos inseridos. Uma alegria que transcende, sobrepassa ao nosso entendimento. E essa é a alegria que nós temos que viver, nós vamos viver, é uma promessa, e de fato vai acontecer. E isso não somente na minha vida, mas na minha família, quando eu me colocar diante de Deus. Acho que se eu não me engano, não sei se é Ezequiel ou Isaías, acho que é Jeremias, se eu não me engano, que fala, a cidade estava para ser destruída. Deus, Ele buscou somente uma pessoa que se colocasse na brecha. Ele não chamou muita gente para se colocar na brecha. Ele falou, poxa, eu busquei apenas um que se colocasse na brecha para que a cidade não fosse destruída. E às vezes a nossa família está sendo destruída porque às vezes a gente não estamos nos colocando à disposição de Deus. Vamos nos colocar à disposição de Deus. Seja, mesmo que não tenha ninguém, não tenha nenhuma referência, seja da tua família, seja dentro da igreja, fala, Senhor, estou aqui. Senhor, olha eu aqui, ó, posso ser usado. Senhor, estou aqui, estou à disposição. Esse é o que Deus quer da gente. Estarmos dispostos a essa mensagem, a levar de fato o legado que Cristo deixou e passarmos para outras pessoas. Amém? Que Deus nos conceda essa graça de entendermos o real chamado de nós sermos família, sermos cristãos, sermos igreja, que é muito além de algo natural, é muito além de algo humano, é algo que vai no sobrenatural, e vidas podem ser transformadas através de nossas vidas. Apenas nos coloquemos à disposição. Não despreze aquilo que Deus tem te dado. Não despreze, cuide de você, cuide dos seus, cuide e medita nessas coisas. Porque como Paulo fala para Timóteo, e esse texto, sempre estou com ele na minha cabeça, porque para meditar que esse progresso vai ser manifesto a todos.
até aqueles que não reconhecem você ou Deus, vai ver, cara, esse cara tem alguma coisa diferente, meu irmão. Esse cara tem alguma coisa diferente. Essa família tem alguma coisa diferente. Está passando por problemas, está passando por dificuldade, está tudo ruim na sua volta. Mas o cara está fiel, cara. Como é que pode? É uma coisa que as pessoas não vão entender. Falar, pô, só eu tenho que conhecer esse Deus que ele está servindo. Eu tenho que conhecer. E é isso que a gente tem que entender, que é meditar, ensinar, nos esforçar, labutar, de uma forma que essa marca fique, seja marcado nas vidas, seja marcado na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E é o que eu tenho tentado, tenho me esforçado de fato, para deixar marcado na vida da minha esposa, deixar marcado na vida do Lucas. Porque se eu não sair dia de amanhã, mas é deixar marcado de forma que Cristo seja glorificado na vida dessa pessoa que à nossa volta está. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem tratado no coração da tua igreja, meu Senhor. O Senhor quer nos levantar para nos colocar diante da brecha, nos colocar diante das pessoas. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, tome a tua igreja, que ela que é viva, ela é sua. A sua igreja é preparada para ti e por ti. E nos colocamos diante de ti, Senhor, hoje, nessa manhã, porque cremos que o Senhor tem todo o poder e autoridade para transformar vidas, para mudar vidas e fazerem dessas vidas, Senhor, um referencial a ser seguido. Deus amado, não deixe que nos esquecemos do chamado que o Senhor tem confiado a nós, da responsabilidade que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos, daquilo que o Senhor tem requerido de nós, um compromisso, uma fidelidade. Deus amado, em nome de Jesus, não nos deixe, Deus, desfalecer, não nos deixe, Deus, que o cansaço venha nos atrapalhar, que o cansaço venha nos deixar no meio do caminho, Pai, mas que possamos, como Paulo fala, sobremodo nos esforçar, Deus, para que a tua glória seja manifesta, o teu poder seja manifesto não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles que à nossa volta estão, Pai, e que assim possamos dividir e levar a carga um do outro, ajudando, Deus, o nosso pastor, ajudando, Deus, a liderança da igreja, Senhor, a ter uma carga dividida, aliviando, Senhor, o jugo, aliviando o cargo. Deus amado, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a responsabilidade que o Senhor quer de nós, nos mostre, Pai. Tome a tua igreja, Senhor. O Senhor é aquele que é fiel, o Senhor é aquele que é justo, reina soberanamente e tem de misericórdia para conosco. Toma, Deus, em tuas mãos, toma, Deus, cada um dos ministérios da tua igreja, tome a liderança, Deus, de cada um dos ministérios, tome a vida do nosso pastor. Deus amado, que o Senhor capacite a cada um deles, a qual o Senhor já tem colocado, Deus, à frente desses ministérios, mas que o Senhor tome em tuas mãos também, Pai, a vida dos liderados, a vida desses, Deus, que são para serviço do Senhor, a vida desses, Deus, que possamos entender que através de nós podemos, Senhor, formar heróis, Deus, que não tenhamos pensamentos grandiosos, de forma que isso tome o seu lugar em nosso coração, mas que, se formos para ser grandes, que seja, Deus, para a glorificação e exaltação do seu santo nome, Pai, como aprendemos com teu Filho Jesus, Senhor, que Deus o exaltou, mas essa glória que foi dada a Ele devolveu a Ti, Senhor. Deus amado, que possamos ter essa mesma mente de Cristo, o exemplo e referência melhor que podemos ter, e que seja, Deus, para a Tua glória, que seja, Deus, para o louvor do Teu nome, a nossa família diante de Ti, os nossos amigos diante de Ti, a Tua igreja, Deus, alicerçada na Tua palavra, que seja, Deus, para glorificação, Senhor, e exaltação do Teu santo nome, e que o Senhor seja exaltado nesse bairro, que o Senhor seja glorificado nesse bairro, Senhor, não somente por através de uma instituição chamada igreja, mas por nossas vidas, Deus, influentes na vida dos nossos vizinhos, nossas vidas, Deus, influentes na vida deste bairro, que o inimigo não possa, Senhor,
ter autoridade nem poder sobre esse lugar, sobre a nossa família, sobre esse bairro, sobre a tua igreja, porque o Jardim Maravilha, a nossa casa, a nossa vida são suas, e o teu é o poder, o teu é o domínio e a glória, Senhor, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu santo nome, Senhor, digno de honra, glória e louvor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, e que o Senhor confirme em nós, Senhor, em nosso coração, essa mensagem essa de legado, mensagem de salvação para as nossas vidas. É que eu louvo a Ti, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém.